A polêmica vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas e a questão da região de Essequibo tem preocupado o governo brasileiro. No ano passado, o Brasil chegou a aumentar a presença militar na fronteira norte do país por causa disso. Tendo em vista e olhando para futuros completamente hipotéticos, nesse vídeo vamos pensar o que aconteceria caso o nosso país decidisse invadir a Venezuela. Após os venezuelanos votarem a favor da reivindicação da região de Essequibo no ano passado, Nicolás Maduro propôs em dezembro de 2023 uma nova lei. A proposta de lei declarava a criação de um estado no território de Essequibo, que é disputado entre a Venezuela e a Guiana. Maduro determinou na época que se iniciasse um debate na Assembleia Nacional e a aprovação da lei orgânica para a criação da Guiana Essequiba como um estado venezuelano. Maduro também orientou a empresa estatal de petróleo PDVSA a criar a divisão Essequibo e conceder imediatamente licenças operacionais para a exploração de petróleo, gás e minerais na região controlada pela Guiana. Pouco depois, o Brasil aumentou a presença militar na fronteira norte do país em meio ao aumento das tensões. Essequibo fica a oeste do rio de mesmo nome, no norte da América do Sul, e compreende 159 mil quilômetros quadrados. A área faz fronteira com Roraima e é rica em recursos naturais e florestais. Após quase um ano dos acontecimentos, Maduro não passou muito das ameaças. O território segue controlado por Guiana e a Venezuela não fez grandes investidas. Mesmo assim, o Brasil segue de olho e com tropas em suas fronteiras caso algo aconteça. As chances de Maduro realmente invadir são poucas, e as do Brasil entrar em conflito com os venezuelanos é menor ainda. No entanto, caso Caracas ataque, poderia precisar de terras brasileiras para invadir. Isso está, obviamente, fora de questão. O governo jamais deixaria outro país utilizar o próprio território para meios militares. Portanto, ao imaginarmos uma invasão por parte do Brasil à Venezuela, estamos falando de algo extremamente improvável. O que faremos é simplesmente um exercício especulativo e hipotético. Mas vamos lá. Estima-se que a Guarda Nacional Bolivariana, nome dado às Forças Armadas da Venezuela, tenha 123 mil integrantes. O país é extremamente militarizado, uma vez que tem essa quantidade de militares com apenas 32 milhões de habitantes, menos do que o estado de São Paulo. A proporção venezuelana é de um militar para cada 260 habitantes, aproximadamente. O Brasil possui um contingente de 334 mil soldados na ativa, enquanto a população é de 207 milhões. A nossa proporção é bem menor, de um militar para cada 620 habitantes. Além disso, há um detalhe extremamente importante. Os 123 militares não representam o real contingente militar venezuelano. Esses números não incluem a Milícia Nacional Bolivariana, um grupo paramilitar formado por voluntários pró-Nicolás Maduro. Ninguém sabe exatamente quantos eles são. O ditador já mencionou 1.600.000 pessoas em 2018, mas é difícil dar qualquer crédito ao líder. Também são poucas as informações sobre quão treinados e armados eles são. O grupo tem feito barulho recentemente nas regiões de fronteira que a Venezuela possui com a Colômbia e com as nossas terras. Em março deste ano, as tensões com o Brasil se intensificaram. Militares e milicianos apoiadores de Maduro impediram a entrada de ajuda humanitária através de incêndios e apedrejamento de caminhões vindos do Brasil com alimentos e remédios. Para eles, as supostas ajudas eram apenas um disfarce para uma intervenção militar patrocinada pelos Estados Unidos. Na época, Emílio Gonçalves, prefeito da cidade fronteiriça de Grande Sabana, disse que 25 pessoas morreram e 84 ficaram feridas. O Ministério da Defesa do Brasil disse que interviu na linha de fronteira para que novos incidentes não acontecessem. A decisão ocorreu após a Venezuela supostamente tomar o primeiro passo em direção a um confronto armado. De acordo com o site DefesaNet, Caracas instalou mísseis de defesa aérea S-300 próximos à fronteira com o Brasil. Por isso,
rumores de conflitos armados surgiram. Porém, é improvável que a Venezuela entre numa guerra de qualquer tipo por conta de sua terrível condição atual, tanto na área econômica quanto política. Uma guerra é cara e, além disso, um conflito precisaria de uma enorme operação logística. Caso tentasse avançar por terra, a Venezuela encontraria uma boa resistência. Isso não tem só a ver com as dimensões continentais do Brasil, mas com o número de veículos terrestres. Levaria alguns dias para as tropas brasileiras se reunirem e se posicionarem em áreas de fronteira em todo o nosso potencial terrestre. Porém, nesse quesito, somos bem mais fortes que os venezuelanos. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o Brasil possui 393 tanques, enquanto a Venezuela tem 173. Além disso, temos 1.627 blindados, enquanto os vizinhos possuem apenas 427. Entretanto, entre os veículos venezuelanos estão os modelos T-72, importados da Rússia. Esses tanques são considerados os mais avançados do nosso continente. Pelo mar, a vantagem numérica brasileira também apareceria. Enquanto as Forças Armadas têm 55 navios militares e 5 submarinos, Maduro tem 39 navios e apenas 2 submarinos. A questão pende para os nossos adversários hipotéticos no quesito aéreo. A Venezuela se destaca por contar com uma defesa de ponta contra aviões e caças. O país conta com 56 lançadores de mísseis de longo alcance, o que inclui os S-300 colocados próximos à fronteira brasileira. O nosso exército conta apenas com 42 armamentos desse tipo. Isso confere à Venezuela uma boa resposta para neutralizar ataques aéreos. Temos apenas 100 sistemas de defesa aérea, enquanto eles possuem o quádruplo disso. Boa parte da tecnologia bélica venezuelana foi adquirida ainda no governo Hugo Chávez, predecessor de Maduro. A revista Aero Magazine indica que, na época, houve um intenso processo de reestruturação militar. O processo envolveu adquirir tecnologias bélicas russas de ponta. 2 dos principais exemplos nesse sentido tratam-se de veículos aéreos. Os 24 caças Sukhoi Su-30 e os helicópteros Mi-17 adquiridos são capazes de competir com o que existe de mais avançado na aviação de guerra em qualquer país do mundo. Além disso, há os caças americanos F-16 importados do Chile. Tais modelos estão entre os mais eficientes e testados em guerras. Sim, o poderio venezuelano aéreo é mais qualificado que o nosso. Entretanto, ainda assim perde em números. São apenas 93 aviões de batalha nas mãos de Maduro, enquanto o Brasil tem 210. Ainda que em maior número, teríamos dificuldade se utilizássemos nossos modelos comuns da Força Aérea, que incluem os F-5EM e os A-1. Tais modelos possuem bem menos recursos do que os adversários. A nossa Força Aérea passa por um processo de renovação. 108 caças suecos Gripen vão substituir nossos modelos antigos. Porém, é preciso prestar atenção no verbo vão. Os aviões ainda estão na fase de fabricação. Mesmo com a vantagem venezuelana nos ares, os prognósticos pendem para o nosso lado. O site Global Firepower, que reúne informação sobre o poderio militar de 136 países, colocou Maduro e suas forças na 46ª posição do ranking mundial. O levantamento de 2018 indicou que o Brasil está na 14ª posição do mundo no quesito força militar. Somos o país melhor ranqueado entre todos da América Latina. Porém, com certeza não é uma boa provocar uma guerra, levando em conta apenas um ranqueamento feito por um site, claro. A crise atual entre Venezuela e Brasil enterra qualquer esperança que o mundo democrático tinha de dialogar com Maduro. Governos de vários países viam as tentativas de conversas propostas por Lula como uma última alternativa para influenciar o processo político venezuelano. Essa estratégia foi discutida pelo presidente do Brasil com vários líderes, incluindo Joe Biden. Os dois presidentes, durante uma ligação, conversaram logo após as fraudes eleitorais de Maduro ficarem claras. Na ocasião, Biden pediu a Lula para que mediasse uma conversa com a Venezuela.
Os Estados Unidos e outros países acreditavam que as sanções econômicas contra Caracas e um possível diálogo levassem Nicolás a fazer alguma concessão. Os principais objetivos eram a diminuição da repressão política e um acordo com a oposição. Por isso, muitos diplomatas acompanhavam de perto os movimentos do Itamaraty para tentar convencer o líder venezuelano. Infelizmente, não funcionou. Os países acreditam não haver mais um caminho diplomático possível para restabelecer a democracia na Venezuela. Uma importante fonte diplomática de um influente país europeu disse à CNN que não vê uma alternativa viável para restabelecer o diálogo com Caracas. Ainda mais sanções devem ser impostas aos venezuelanos. A mesma fonte admite que tais medidas não são muito efetivas. Afinal, a ditadura é apoiada por outros países autoritários, como a China e a Rússia. Putin e Xi Jinping podem ajudar a manter a economia venezuelana, ainda que respirando por aparelhos. Viva! A fuga do candidato presidencial oposicionista Edmundo González para a Espanha também não ajudou o Ocidente a aumentar a pressão sobre Maduro. O homem que diz ter vencido a disputa eleitoral nem mais se encontra no país. O Itamaraty não comenta sobre a posição dos países ocidentais. Entretanto, fontes brasileiras, de acordo com a CNN, reconhecem que vários outros governos já jogaram a toalha e desistiram de influir no processo venezuelano. Infelizmente, isso facilita ainda mais a atuação repressora da ditadura em Caracas. As fontes da CNN acreditam que o Brasil, ao contrário de outras nações, não podem simplesmente desistir da Venezuela. Nosso país agora é o responsável pela embaixada da Argentina em Caracas, onde se encontram opositores de Maduro que querem fugir da repressão chavista. O pedido de salvo-conduto a esses opositores foi um dos fatores que irritou o Brasil e levou Lula a bloquear a entrada da Venezuela nos BRICS. Segundo Américo Martins, especialista em jornalismo internacional, os novos capítulos da crise serão desenhados diretamente por Caracas, já que o Itamaraty pretende não retaliar, pelo menos não por enquanto. Com a bola no seu campo, Maduro pode simplesmente esperar, sabendo que o Ocidente não tem como forçar mudanças nesse momento. Portanto, o Brasil atualmente é um dos países mais próximos da Venezuela. Mesmo assim, o nosso governo tem um pé atrás e mantém olhos bem abertos nas fronteiras com esse país. A possibilidade de qualquer confronto é quase nula. No entanto, se ocorrer, é bem possível que o Brasil conseguisse reprimir qualquer investida venezuelana, ainda mais levando em conta a situação econômica e política dos nossos vizinhos. E o que você acha disso? O que você acha desse tema? Deixe os seus comentários. Nós queremos agradecer a sua participação e lhe perguntando antes se você acha que num confronto com a Venezuela seria uma vitória fácil para o Brasil, que problemas poderíamos enfrentar. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.